Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Espero encontrar todos vocês bem. Que alegria, né? É uma alegria, gente, gigantesca. Quando chega na terça-feira, a gente está aqui, né, reunidos para falar um pouco sobre a palavra, de uma maneira tão gostosa, tão agradável, né? Um bate-papo leve, descontraído. É muito bacana ter você aqui com a gente conectado. Já vai compartilhando, né, esse bate-papo para que pessoas possam também estar acessíveis a esse bate-papo. E hoje estou aqui com a pastora Sandra, gente. Olha a responsa, né? A fundadora da UVEC Igreja aqui do meu lado. Olha a responsa, mas, gente, é muito bom. Hoje vai ter uma conversa muito bacana. Pastora, obrigado por ter aceitado o convite. E hoje a gente vai conversar sobre um tema bem relevante, que é o que fazer quando o desânimo toma conta. Então, esse vai ser o rumo da nossa conversa dessa noite. Então, pastora Sandra, o que falar sobre esse tema que hoje, né, tem impactado muitas e muitas vidas, o desânimo? Bom, primeiramente, boa noite, né? Glória a Deus para a gente poder, mais uma vez, estar fazendo parte do painel. Mas é um tema que, querendo ou não, abrange a um grande grupo de pessoas. Verdade. Né? Quem de nós nunca desanimou? Verdade. Que atire a primeira pedra. É mais ou menos isso, né? Eu creio que no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, em algum momento, Guilherme, a gente acaba desanimando. Sim. Né? Só que o diferencial é você desanimar por um instante. Isso. E aí respirar fundo e ter a tua certeza, aquela convicção dentro do teu coração, naquilo que você crê. Exatamente. E aí você se levantar e ver que ali na frente tem algo maior do que a questão desanimar e realmente ficar. Permanecer, né? Porque a gente vê ao longo da história, quando a gente vai ler os evangelhos, quando a gente se aprofunda na palavra, há muitas passagens que Jesus encontrou as pessoas à beira do caminho. É isso. À beira do caminho. E essa à beira do caminho é que em algum momento essa pessoa, ela parou de estar no caminho e ela desanimou, vamos falar, trazendo para os dias atuais. Isso. Bem isso. Houve um desânimo, né? Então, o que fazer no momento em que a gente é diagnosticado, quem sabe, com uma doença, ou quem sabe recebe uma notícia, né, de um ente querido que morreu, que você não esperava e veio aquele baque. Aquele impacto, né? Aquele impacto. Ou quem sabe o que fazer quando você se depara diante de uma situação aonde o teu patrão chega para você e diz, escuta, eu preciso te demitir, porque eu não vou mais conseguir te manter dentro do quadro de funcionários, porque a empresa está limitada também. Então, há várias situações na nossa vida que, querendo ou não, nos levam a desanimar. Isso mesmo. Né? São situações desfavoráveis e são situações que, olhando humanamente, a gente olha e diz, mas tá, e agora o que eu vou fazer? Naquele primeiro instante, eu creio assim que todos chegam naquele murchou. Uhum. Bem isso aí. Eu acredito que todos, tá? Mesmo aquele que tem fé. Só que aí, em contrapartida, aquele que tem fé, naquele instante que ele murchou, o Espírito Santo está dentro dele, já está enchendo de novo. Escuta, calma, lembra da palavra. Uhum. Lembra daquilo que foi pregado, lembra daquilo que você tem escutado, lembra daquilo que eu tenho falado. Creia naquilo que está sobre a tua vida. Isso aí. E aí você, de novo, é como se fosse um balão que acabou murchando e você acaba de novo sendo
renovado as suas forças, então você respira fundo, você ergue a tua cabeça, mesmo com o problema, mesmo com a dificuldade, mesmo que tudo está dizendo contra, você levanta e você diz, não, bora, porque eu creio que Deus tem algo maior e melhor para a minha vida. É bem isso mesmo. É bem de encontro nisso, pastor, aqui, realmente aquilo que você falou. Hoje, né, essa palavra desânimo que é tão pequena, mas que na vida de muitas pessoas acaba tomando conta. Tem um impacto grande, né? Tem um impacto muito grande, né? E que atinge muita gente. E como a pastora bem mencionou, né, o problema é quando aquilo permanece, né, aquilo se estende e não há esse inflar do Espírito Santo, né? Isso não aí. há essa revigoração, né? Essa restauração, né? Isso. E hoje a gente vê que acontece muito isso, né? Terça-feira passada a gente comentou sobre a expectativa, né? Sobre a expectativa. E sabemos que a nossa expectativa ela tem que estar no Senhor, né? Ela tem que estar em Deus. E hoje o desânimo ele acaba vindo muito nesse encontro, né? Teve a notícia que foi demitido. Isso. Poxa vida, né? Tu tem duas opções. Ou você vai mergulhar no desânimo, ou você vai dar ouvidos ao Espírito, aquela voz, né? Aquela voz que diz, continua, ergue a tua cabeça. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não, gente, isso é o Espírito Santo, na sua clareza, na sua pureza, né? É verdade. Ou você ouve essa voz e realmente continua, porque portas já estão abertas, ou você mergulha no desânimo. Isso. E outra coisa que é bem importante ressaltar, quem sabe alguém que está nos assistindo, alguém que vai assistir esse painel, Bem isso. e quem sabe está passando uma situação semelhante, né? Eu posso dizer assim, ó, o que fazer? Porque quem sabe essa pessoa está dizendo, mas é tão fácil falar, mas o que fazer, né? Exatamente. Porque eu creio que a gente tem que dar a solução também. Isso. Não só falar, Esse mas é o a gente propósito. tem que trazer uma solução. E eu digo assim, por experiência própria. Eu sou uma pessoa de carne e osso. Mesmo eu sendo uma pastora, onde muitos, entre aspas, muitas vezes vê uma super mulher Isso. maravilha, né? Eu tenho fé, eu creio na graça, mas tem dias que eu também desanimo. E o que eu faço quando eu desanimo? Eu me aprofundo na palavra. Olha só. Eu vou buscar na palavra. Primeira dica. Primeira dica, né? Eu vou... mas eu não tenho força para abrir, eu não tenho essa vontade de abrir a Bíblia e ler e me aprofundar. Então, ligue lá no YouTube, bota lá na plataforma da UVEC Igreja, procure um culto e assista o culto. Isso. Né? Perfeito. Porque o que vai acontecer? Aquela palavra, ela vai te dar motivação. Ela vai te dar uma direção. E muitas vezes, Guilherme, numa palavra que a gente ouviu, quem sabe, há meio ano atrás, ou quem sabe há um mês atrás, que a gente, naquela situação, a gente estava vivendo de boa, Isso. e aquela palavra ela não coube por completo nas nossas vidas, mas às vezes a gente passando uma outra situação, a gente vai escutar aquela palavra, e aquela palavra ela encaixa como uma luva. Bem isso mesmo. E ela vai preencher pensamentos. Porque quando a gente está desanimado, qual é a primeira coisa que acontece? O teu pensamento ele é minado por negatividade. Bem isso mesmo. Né? E a gente precisa ter essa confiança, essa certeza, essa convicção, na verdade, que Deus é por nós. Bem isso mesmo. Que nós estamos vivendo debaixo da graça. Que o favor do Pai está sobre as nossas vidas. E um versículo que eu me apego bastante, principalmente em dias e momentos desanimadores, tá? Que diz que está lá em Romanos 8, o versículo 28, que diz assim: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Olha só.
se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Uau. Então, assim, duas perguntas eu me faço. Em momentos que eu estou passando grandes dificuldades, né? Primeiro, eu estou amando a Deus? Eu estou buscando Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu tenho Cristo como centro da minha vida? Ah, eu tenho. E diz assim, ó, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Nossa. Incrível. Então, assim, não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Pai. É isso aí. E quando eu estou debaixo da vontade do Pai, no centro da vontade de Deus, até aquilo que vem contrário à minha vida, Deus ele vai fazer aquilo ser transformado em bem para a minha vida. Bem isso mesmo. Né? Então, é uma coisa que eu me apego bastante. É a palavra. Isso. Porque tudo que acontece na desmotivação, ele vai servir para o ensinamento também. Com certeza. Né? Aí eu acredito que vem muito nessa palavra, né, pastora? Tudo se transformar para o bem. Né? Nas piores circunstâncias. A Alvec hoje está falando de desânimo, mas, querido, nós não estamos aqui para dizer que tudo vai ser um mar de rosas. Né? As pessoas acabam se frustrando quando muitos sistemas acabam dizendo: aceitou Jesus, a tua vida vai ser agora perfeita, não vai acontecer nada, né? Tudo vai ser mil maravilhas. Aí a pessoa, quando acontece uma circunstância que não está no seu controle, acaba desanimando e acaba se frustrando, né? Até porque a gente tem que ter essa consciência. O próprio Jesus diz que no mundo nós iríamos passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Então, assim, Jesus ele já venceu todas as coisas contrárias. E nós precisamos crer nisso, né? Outra coisa que vence o mundo é a nossa fé. Exatamente. Mas aí é que está. É uma junção de dois versículos que, em contrapartida, que você vai dizer, tá, mas calma ali, se Jesus venceu o mundo, por que eu preciso vencer o mundo pela nossa fé? É porque a minha fé tem que estar baseada nele. É isso aí. A minha fé tem que estar baseada em Cristo, porque é Ele que venceu o mundo. E se eu creio nele, eu vou conseguir vencer o mundo também. Bem isso mesmo. Pela minha fé. Minha fé nele. Então, assim, automaticamente isso também vai ajudar. Porque é como nós começamos o painel. Vai ter dias que você vai desanimar. Vai ter dias que você acordou de manhã, a notícia veio, a notícia não foi boa, você desanimou, você foi dormir desanimado, mas na manhã seguinte você acordou com outro pensamento. Durante a noite Deus estava trabalhando na tua mente, no teu espírito, sobre o teu coração. E você, descansado, com a mente descansada, você acordou e quem sabe ouviu o sussurrar do Espírito Santo sobre a tua vida. Você foi renovado não só espiritualmente, mas fisicamente, porque o descanso ele faz isso também. Bem isso mesmo. Né? Porque quando a gente está agitado, quando a gente está, né, como é que eu vou dizer para você, sem estar descansado fisicamente, a nossa mente ela é uma pilha. Turbilhão. É um turbilhão. Então tudo isso envolve, é um conjunto de fatores. É isso mesmo. Só que uma coisa eu vou dizer. Você quer se manter desanimado? Continue ouvindo notícias ruins. Continue não buscando aquele que tem a palavra das boas notícias, das boas novas, que é Cristo. Por quê? Quer ter boa notícia? É só Jesus que tem boa notícia para nos dar. Exatamente. Exatamente assim. Né? Vem dele as boas novas. É dele que vem todas as coisas. Então, assim, nós precisamos entender isso.
E altos e baixos Isso sempre vai ter, né? vai acontecer sempre. Eu acho engraçado, viu, pastor, aqui, essa questão ali de você escolher, né? Porque é uma escolha, né? Você querer ficar no desânimo, você querer mudar, né? Querer a transformação. Porque assim, né? No dia que acontece aquele problema, né? O mundo vai conspirar a favor daquele problema. Exatamente. Né? Parece que tudo se levanta. Tudo se levanta. Eu acho, tem uma passagem, né? Que eu estava lendo esses dias, um meme, que a pessoa levanta, bate a cabeça na porta do guarda-roupa e vai fazer o café, queima a mão com a chaleira quente, vai ir para trabalhar, o pneu do carro furou, né? Chega no trabalho e ainda ganha conta. Né? Uma situação que um puxou a outra. Né? Só que aí vem a tua decisão. Né? Será que você vai se deixar levar por isso? Será que você vai deixar se levar por esse dia, por essa negatividade, por essas questões que vêm contra a tua vida? Ou você dá um basta? Não, chega. Deus, esse dia é teu dia. Está nas tuas mãos. Né? Muitas vezes tudo começa por você abrir a sua boca. Até porque, Guilherme, a gente não é regido pelas nossas emoções. Isso. O justo viverá pela fé. Fé. Ele anda pela fé, ele vive pela fé, ele respira pela fé. Tudo que ele faz é pela fé, não por emoções. Exatamente. Né? E eu acho tão incrível assim que eu estava pesquisando sobre esse tema, refletindo sobre esse tema e pesquisando. E a palavra, quando ela se remete na questão de decisão, quando ela se remete na questão de desânimo, ânimo, ela fala muito na fé e ela fala muito na esperança, né? Uau! Que são duas coisas diferentes, fé e esperança, mas que as duas andam juntas. É que, na verdade, não tem como não andar juntas. Não tem como não andar bem, isso mesmo. Até porque a gente acabou escutando há uns cultos atrás a Sara pregando sobre essa palavra, esperança, né? Que quer dizer elpis. Em grego, quer dizer o quê? Boas notícias. Olha só. Né? Então, a esperança, ela remete a isso. É isso mesmo. Então, assim, a esperança é a última que morre. Como diz o ditado. Bem né? isso aí. Ela tem que ser a última que morre mesmo, porque se ela morrer, acabou-se. Verdade. Você não tá mais, você não acredita mais, você não espera mais. Porque esperança também é esperar algo. É exatamente isso. Né? Esperei com paciência no Senhor. Né? E Ele ouve a gente. Exatamente. Ele está nos ouvindo. Às vezes as pessoas elas imaginam um Deus que não ouve. Um Deus que tu tem que ficar gritando, berrando e suplicando. Só que, na verdade, Deus, Ele nos ouve. Bem, isso mesmo. Só que esperar, por isso que fé entra com esperança, porque para você esperar, você tem que ter fé. Tem que acreditar. É bem Você isso tem mesmo. que ter fé. Porque sem fé você não vai esperar nada. Não adianta, é bem isso mesmo. Por isso que as duas estão ali, juntas, um do ladinho da outra, e não tem como falar de esperança sem não falar de fé, e não tem como falar de fé sem falar de esperança. E eu trouxe um versículo realmente que arremete isso, lá em Romanos, o capítulo 15, o versículo 13, Romanos também, mais um capítulo de Romanos, que diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua fé nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Uau! Aqui em Romanos, querido, ele fala que a esperança e a fé estão ali. Você precisa ter esperança nas boas notícias, esperar que dias melhores vão vir. Vão vir, com né? certeza. E você tem que ter fé para acreditar nisso. Colocar tua fé em ação. Colocar a fé em ação. E qual que é o agente 007 que está ali com você? É o Espírito Santo. Com certeza. Ele está ali no teu lado, querido, em qualquer situação. Em qualquer situação é Ele que vai te motivar. Né? É Ele que vai te dar bons conselhos, né? A como lidar com aquela situação. E precisa ser falado, querido, porque nós vivemos num mundo, como a gente falou, que o desânimo está tomando conta. As pessoas estão
né, se acabando pelo desânimo, né? Sim, até porque, Guilherme, assim, uma pessoa que ela vive na emoção da hora, vive por emoção, dificilmente ela consegue ouvir a voz do Espírito. Bem isso mesmo. Porque as emoções falam mais alto, né? Ela não está aberta. Às vezes até o Espírito está falando. Só que a emoção, ela grita tanto ali dentro, ela fala tão mais forte, tão mais alto, que acaba sufocando a voz do Espírito, né? E por isso que nesses momentos, quando todas as coisas parecem conspirar contra nós, que parece que é assim que acontece, né? Pelo menos é a visão, é a ótica da grande maioria. Tudo está conspirando contra mim. Sim. Parece que tudo se levantou contra mim. Só que às vezes não é isso que aconteceu. Sabe? Deus, ele tem um plano tão maravilhoso para a tua vida. Ele tem algo tão maior para a tua vida. Tão mais extraordinário para a tua vida. Que se você ficar naquele mundinho que você está, ele não consegue fazer aquilo que ele quer fazer sobre a tua vida. Mesmo. Então, muitas vezes, a gente só vê o lado negativo das coisas que estão acontecendo. Mas nós precisamos entender que, olha só, um exemplo prático disso. Jesus, ele foi crucificado. Na época, todo mundo achou que o cristianismo tinha acabado. Tipo, Jesus morreu, acabou tudo. Aí que os discípulos se levantaram, e quanto mais eles perseguiam a igreja, mais cristãos entravam de cabeça, entende? Nessa, vamos dizer assim, junto nisso. Sim. Se agregavam a isso, acreditavam nisso. Hoje a gente vê, lá na época, para os discípulos, tudo tinha acabado. Verdade. O líder tinha morrido, a chance de dias melhores tinha acabado. Acontece que o plano de Deus era muito maior. Bem isso mesmo. Sabe, às vezes a gente perde o emprego para a gente começar um negócio. É verdade. Quantos que a gente ouve que perderam o trabalho? E eu não vou dizer que eles não desanimaram em princípio. Sim. Quem sabe no primeiro momento desanimaram. Quem sabe no primeiro momento perguntaram o que eu vou fazer da minha vida. Mas em contrapartida, daqui a pouco deixaram que as emoções de lado, começaram a pensar pela razão, botaram os pés no chão. Isso. E viram que, poxa, eu tenho potencial para fazer isso. Eu faço isso e eu gosto de fazer e lidero isso e dou bem para essas coisas. Então, assim, hoje são mega empresários. Isso. Verdade. Né? Então, assim, se a gente for olhar a história de pessoas, olha o Silvio Santos. Sim, começou como um camelô vendendo caneta. Então, assim, eu não estou aqui para fazer propaganda de pessoas, mas só para dar um exemplo que hoje as pessoas que a gente vê bem-sucedidas, bem colocadas, também desanimaram, também passaram por lutas, também tiveram os nãos, também tiveram coisas que tiveram que enfrentar, mas algo maior aconteceu. Exatamente. Imagine você e eu, falando dessa forma, que conhecemos esse Jesus. Que temos esse favor, que temos essa graça, Guilherme. Bem isso mesmo. E que acreditamos nisso. Por quê? Porque aí está o diferencial. Eu acreditar que o favor está sobre a minha vida. É verdade. Eu acreditar que eu já sou abençoado. Eu acreditar que eu já sou favorecido. Eu acreditar que eu já tenho a provisão e a prosperidade. Eu acreditar nisso abre portas. Não só no campo físico, mas também no espiritual.
Porque muitas vezes, se o teu espiritual não tiver bem, aí que a coisa desanda, Não, daí a coisa não anda. né? Não Se vai. Desanda de um tipo. Não Porque vai. assim, ó, se o teu espiritual tiver ok, fortalecido, cheio, abundante, o teu corpo físico até pode passar por circunstâncias ruins, mas a casa não cai. Não né? cai. A casa não cai, porque, querido, a gente é ainda um ser fisiológico, carne e osso. Vamos passar? Vamos passar, né? Mas o que vamos fazer com isso, com essa situação? Porque até aqui a gente pode ter um resumo. Se você está ligado, você pegou já algumas dicas. Com do certeza. que fazer quando o desânimo ele vem. Primeiro, pare, descanse, lave o teu rosto, né? Bota uma água gelada aí, te acalma. Segundo, palavra. Palavra. Palavra, querido, te aprofunda na palavra. Vai Lá buscar. Lá vai ter tudo que você precisa. Palavra né? da graça, né? É isso, palavra da graça. Olhe também o que você está se alimentando. É verdade. Terceiro, cara, se mantenha firme, né? Se mantenha firme, porque, beleza, você parou, você, né, lavou o seu rosto, beleza. Agora Respira você fundo, né? Respira fundo, você leu a palavra. Agora você tem que se manter firme e acreditar na palavra que você leu, É isso aí. né? Você tem que confiar na palavra que você leu. Aquele alimento que você ingeriu, o alimento espiritual, que é a palavra, ele tem que fazer um papel assim como a tua alimentação física, Isso. né? Eu digo uma coisa para você. Se você come alface de manhã, alface de meio-dia e alface à noite, e fazer isso durante uma semana, eu não vou te garantir, você não virou um pé de alface, mas você vai ficar fraco. Isso mesmo. Vai faltar nutriente no seu organismo. Agora, se você se alimentar com todos os nutrientes que o teu corpo necessita diariamente, vai chegar uma semana e você vai aguentar o repuxo tranquilo. Bem isso mesmo. Da mesma forma, é o campo físico. O campo espiritual, desculpe. O que acontece? A gente precisa estar alimentado. Alimentar o nosso espírito. Alimentar o nosso espírito. Por que eu preciso alimentar o meu espírito? Porque eu alimentando o meu espírito, eu vou estar mais suscetível e sensível ao Espírito Santo. É isso falando, revelando, mostrando, confirmando dentro do meu coração. E isso vai trazer o quê? Encorajamento, fortalecimento, né? Eu vou ficar o quê? Calma ali, eu desanimei. Respirei fundo, como tu diz, lava o teu rosto, descansa, deixa a tua cabeça esparecer. Nem que é para tu lá assistir um programa que tire a tua mente daquele problema, mas deixa a tua mente esparecer. Aí você vai para a palavra. Isso mesmo. E deixa essa palavra te alimentar. Só a questão toda, você comeu. Aí você não vai ser um espiritual que vai fazer uma bulimia. Entendeu? É isso. Você tem que digerir essa palavra. E essa palavra ela tem que estar ali, ó, dentro do teu coração e dentro da tua mente. E ali, ó, durante a semana, durante o dia, e no dia mal, a coisa vai vir, e aquela palavra ela vai trazendo o quê? Aquilo que tu leu vai trazendo força. É isso. É isso mesmo. É isso que acontece dentro da gente. É isso ali. Se você ficou com dúvida, né? Tá, mas como eu faço isso? Nós fizemos um bate-papo há esse tempo atrás, eu acho que foi um mês atrás mais ou menos, sobre o devocional. Então, como que eu faço isso? Como que eu tiro esses versículos para me refletir? Volta uns bate-papos atrás que você vai ver o devocional. A gente conversou 40 minutos sobre devocional. Legal. Né? Uhum. Na qual você consegue refletir. É bem isso aí. Né? E aquela palavra que nem a pastora disse, veio de novo aquilo ali. Opa, mas a palavra é essa. A palavra é essa. Né? Porque, querido, o ser humano, ele é um... Vamos falar, né? Tu acordou de manhã, aquele problema, ele vem tentar de novo bater na tua porta, da tua mente ali, do teu coração. E aí você vai ter que rebater novamente com o quê? Com aquela palavra que você leu, com aquilo que você acredita. Isso aí. Né? Você precisa acreditar. É isso aí.
O que está pesando mais, né? Isso tem que estar muito forte É, dentro isso da aí. gente, né? Bem, isso mesmo. Porque é nos dias maus que a gente realmente mostra aonde está a nossa fé e no que a gente acredita, É isso aí. né? Isso eu vejo, Guilherme, a importância de não só comer uma vez. Isso. Isso tem que ser uma escolha diária minha e sua, É verdade. de a gente se alimentar espiritualmente, fortalecer o nosso espírito, para que a nossa alma seja sadia, para que a nossa alma seja fortalecida, para que não é para, como tu diz, para qualquer ventinho não venha nos derrubar, mas que a gente está firmado na rocha, que é Jesus Cristo, e que dentro do nosso coração tenha sempre isso, Jesus como centro. Né? Ele é o principal. Bem, isso mesmo. E se Ele governa a nossa vida, Ele está cuidando de todas as coisas. Né? Então, você que está desanimado, pega essa palavra aí hoje e traga ela para o teu coração. Quem sabe você vai precisar ouvir 1, 2, 3, 4 vezes essa palavra. Mas eu quero dizer para você que Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Que Deus tem algo maior e melhor. Bem, isso mesmo. Em nome de Jesus. Porque a vontade do Pai, a vontade, né, de Jesus, a vontade do Pai, a vontade do Espírito Santo, é que nós como filhos sejamos bem, saudáveis, né, revigorados, né, transformados aqui nessa terra. Né? Começa aqui. Né? Começa o hoje. Né? Hoje, quem sabe, você está assistindo agora essa noite, nessa terça-feira, quem sabe o seu dia hoje foi um turbilhão. É verdade. Quem sabe, né, você está assistindo do outro lado, pensando em desistir de tudo. Quem sabe você está do outro lado com o seu celular assistindo esse bate-papo, pensando já em largar tudo, chutar o balde. Mas, querido, escute, né, ouça de novo, como a pastora disse. Né, às vezes você vai precisar refletir nesse bate-papo a semana inteira. Né? Lembre-se bem de uma coisa que eu quero colocar como um exemplo aqui. Você que é pai e mãe, você vai me entender. Sabe aquela criança, aquele filho que vai para a escola, e lá na escola ele acaba se metendo numa encrenca, no recreio, uma briga, e o coleguinha machucou ele, e ele veio chateado, aborrecido, porque ele apanhou, ou porque ele levou um empurrão e acabou caindo e se machucando. E quando ele chega em casa e conta isso para o pai e para a mãe, o que o pai e a mãe faz? Briga com a criança? Não. Vem cá, pega no colo. Ou, tá machucado, vamos cuidar desse ferimento, desse machucado. E, isso já vai passar. Pense que Deus é assim, você e eu, nós somos filhos desse Pai. E o nosso Pai, Ele também se compadece com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, com o momento que a gente está vivendo, Guilherme. É isso mesmo. Pessoas às vezes têm aquele pensamento assim, Deus não se importa. Deus está lá no céu e Ele não se importa. Ele se importa sim. Com os mínimos detalhes que eu estou vivendo, com os mínimos detalhes que você está vivendo. Com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, com as nossas fragilidades. Deus, Ele se importa. Se importa, totalmente. Tá? E pode ter certeza que Ele é o primeiro a nos pegar no colo, Ele é o primeiro a dizer para o Espírito Santo, vai lá ninar o meu filho, vai lá dar uma palavra para ele, porque é o próprio Espírito dele que fala conosco. Então, assim, é algo tremendo que a gente precisa estar mais, como é que eu vou dizer, sensível àquilo que o Espírito Santo está falando. Mais sensível àquilo que o Espírito Santo sussurra dentro de nós. Né? E muitas vezes essa confusão do mundo, sim, ou até os problemas que estamos vivenciando, ou as situações que às vezes nós estamos vivendo, elas gritam tão alto que acabam silenciando a voz do Espírito. Sim. E é aí que a gente tem que cuidar. Bem isso mesmo. Porque a gente tem que estar sensível a essa voz. Bem isso Porque mesmo. o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele é incrível. E ele não vai falar nada que vai contra
a palavra do Pai e a palavra do Filho. Exatamente. Né? E a gente que tem Cristo como centro, então, Nem se fala. a gente vai ter tudo. É verdade. Porque a palavra de Cristo são boas notícias para nós. Já foi dada essa boa notícia. Nós somos filhos amados. É verdade. Glória a Deus Né? por isso. Nós temos todas as coisas que nós precisamos. Só que a gente precisa crer nisso. É verdade. Gente, isso aqui é extraordinário. Essa conversa, esse bate-papo, ele é incrível para mostrar realmente para você que é possível, né? Que o ânimo novamente ele é possível, né? Todas essas coisas aqui que a gente comentou, essas dicas, né? O que se fazer quando você se encontrar numa situação como essa, né? Isso tudo ele é acessível, querido. Aí você pergunta, tá? Guilherme e pastora, vocês estão conversando aí, dando essas dicas, ou quem sabe você está nos assistindo pela primeira vez. Qual que é a garantia que vocês dão para que isso ocorra, para que isso aconteça? Querido, Cristo, quando ele ressuscitou, né, ele mostrou as suas marcas. Né? Ele mostrou. Teve um discípulo lá que precisou ver e ele mostrou. Está aqui, ó. Isso me aconteceu. Mas para você hoje ter uma garantia que isso, tudo que a gente comentou nesses 30 minutos, é possível, que vai acontecer, querido, grave aí. Se você está com um papel, se você está com alguma coisa para anotar, grave esse versículo. Lá em 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 58, ele concretiza tudo isso que a gente acabou de ler, acabou de falar para você. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus. Não será nada em vão, querido. Nada vai ser em vão quando você respirar fundo, quando você abrir a palavra, quando você tomar essa decisão, quando você refletir, quando a voz do Espírito Santo soar nos seus ouvidos. Tudo que você fazer seguindo, querido, esses princípios, que são os princípios básicos, né? As consequências elas vão ser maravilhosas. Você vai acordar no outro dia com outro pensamento. Por quê? Porque aquilo que você fez, a sua tomada de iniciativa não vai ser em vão. Assim diz a palavra. Com certeza. Na verdade, eu posso te assegurar uma coisa. Se tem alguém que você pode botar toda a tua expectativa. Bem, isso mesmo. E nunca vai falhar. Vai ser Cristo. Ele diz que Ele não nos deixaria. Isso. Ele não nos desampararia. E jamais nós seríamos envergonhados. Exatamente. Então, assim, eu creio nessa palavra, sabe? E posso garantir mesmo. Quando o nosso pensamento muda, e o nosso pensamento se torna alinhado ao pensamento de Cristo, as boas novas, o nível também da nossa vida muda. Ele aumenta. Exatamente. Então a gente acaba vendo em outras perspectivas, de outra dimensão. Isso. Porque se eu vejo de uma dimensão, de uma altura, eu vou ter uma visão. Mas se eu vejo de uma altura maior, a minha visão ela é mais ampla. Então tem coisas que hoje eu e você nós não estamos conseguindo ver. Sim. Sabe? E a gente está vendo uma barra limitada. Mas no momento que o nosso nível de pensamento ele é elevado a Cristo e o nosso pensamento se eleva, o nível aumenta. E a gente começa a enxergar como Cristo enxerga. Bem, isso mesmo. Então, há algo tremendo que eu posso dizer para você. Desânimo vai vir. Vai ter dias desanimadores? Vai acontecer na minha vida e na sua. Mas a maneira como nós nos portamos diante desse desânimo é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Exatamente. E dentro dessas certezas,
Uma delas é que Deus, o Pai, Ele nunca falhou. Ele não falhou com Moisés, ele não falhou com Josué, ele não falhou com Paulo. Ele não vai falhar, que é comigo e com você. Ele não vai falhar e ele nunca, nunca vai falhar. Para a sua futura geração, essa é a promessa, nunca vai falhar. Então, Deus não falha, Deus não falhou, Ele não falha e Ele nunca vai falhar. Querido, se você amou esse bate-papo, eu te convido para você compartilhar ele. De repente, se você está assistindo esse painel hoje, não, Guilherme, eu estou bem, né? Estou animado, né? Quem sabe esse painel vai fazer diferença para a vida de outra pessoa. Se você conhece, então, essa pessoa, compartilhe esse painel lá no WhatsApp, compartilha, marca essa pessoa, eu tenho certeza que essa palavra vai fazer sentido para ela, vai fazer sentido na semana, e tudo vai conspirar. Acredite que tudo vai se transformar para o bem. É verdade. Que alegria, pastora, ter esse bate-papo contigo nessa noite, que você sinta-se convidada para vir mais e mais vezes. É muito bom ter os seus conselhos, essa palavra de sabedoria, né, que faz muita diferença. Então se sinta convidada mais vezes para estar aqui com a gente no painel, viu? Amém, vamos estar. E que você então, pessoal, tenha essa noite de terça-feira maravilhosa, que Deus te abençoe e fique ligadinho então no nosso próximo painel. Tchau, tchau, pessoal!